Olá, hoje é segunda-feira, 27 de agosto e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, veja dicas sobre como manter o foco no ambiente de trabalho, mesmo com todas as tecnologias que podem tirar a sua concentração. Aqui no estúdio a gente fala sobre esse assunto e vamos mostrar também a expectativa para mais uma edição da Expo Inter, que acontece no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E veja ainda os detalhes do evento que abriu oficialmente as atividades do segundo semestre letivo na Unicinos. O Conexão TV Unicinos está no ar. Com os avanços tecnológicos, a concentração no trabalho parece cada vez mais distante. Telefone celular, internet, mídias sociais, tablets, enfim, novas ferramentas que geram as mais variadas distrações. Vanessa, e essas distrações podem interromper a concentração no trabalho. E para que as pessoas restabeleçam a concentração depois de uma interrupção, o corpo demora em média 15 minutos, de acordo com dados da ciência cognitiva. E o resultado disso é a baixa produtividade. Chico, e estima-se que o excesso de interrupção diminui em 40% o poder de realizar tarefas. Assim, os funcionários realizam um serviço de pior qualidade. E isso faz com que muitos acabem voltando para casa insatisfeitos ao final de mais um dia de trabalho. Mas tem solução para isso. Quer saber qual é? Dá uma olhada na reportagem. Quem nunca perdeu a concentração no trabalho quando o telefone toca ou com qualquer outro barulho? O que mais tira, na verdade, é quando o celular de outra pessoa toca, porque o nível de concentração que a gente tem aqui é muito alto, né? Então, quando se ouve qualquer som que desvirtue aquela nossa linha de raciocínio, ele acaba atrapalhando um pouco. Para outros, o que distrai mesmo é a conversa com os colegas. Barulho, às vezes tira bastante a minha atenção, mas mais conversa com os colegas. Como é um ambiente bem descontraído, a gente conversa bastante, então às vezes eu perco bastante foco por causa desse motivo. Eu tenho um problema sério de concentração. Mas essa não é uma peculiaridade apenas de Ricardo. Muitas pessoas se distraem com facilidade no local de trabalho. E, ultimamente, alguns fatores tecnológicos aparecem como os responsáveis por isso. Os que nasceram a partir dos anos de 1980, a famosa geração Y, são os que mais sofrem. O pessoal que não vive realmente sem internet, né, sem a rede, faz parte do DNA das pessoas terem esse acesso, faz parte do gosto dessa geração eles poderem ter uma maior flexibilidade, né? Não terem um ambiente extremamente rígido. Isso, a rigidez não combina com inovação. Foi pensando nessa geração que algumas empresas criaram um novo espaço para os funcionários. Um ambiente que proporciona momentos de lazer sem sair do trabalho. Máquina de café, televisão, cesta de frutas, videogame. Tudo isso disponível a qualquer hora do dia. Eu acho excelente, porque às vezes a gente está um pouco cansado, quer distrair um pouquinho, aí a gente vê quem que está mais também tranquilo no momento e a gente para junto aqui para tomar um cafezinho. Qualquer espaço que tenha para a gente desligar, sair do ar um pouco, tirar um pouco o foco daquele problema que a gente precisa resolver, isso ajuda bastante depois na solução, né? Mas nem sempre foi assim. Antes de entrar para esta empresa, Jefferson trabalhava na mesma área em outro local. E ele garante que as mudanças são significativas. O nível de estresse é outro, com certeza é outro, porque se tu não tem um espaço assim, tu está sempre na pressão, tu não tem uma fuga, vamos dizer assim, né? Então tá sempre na pressão, tem que resolver o máximo que a gente consegue, levantar, vai no banheiro, volta para resolver o problema. E aqui não, aqui tu ainda tem um espaço para discutir. A gente sai um pouquinho do ambiente de trabalho ali, vem para cá para discutir o problema, dar uma conversada e quando volta, já volta bem mais leve, às vezes já com a solução pronta, inclusive. Mesmo com as responsabilidades e as metas que devem ser atingidas na empresa de tecnologia da informação, a distração faz parte do dia a dia dos empregados, o que reflete também na produtividade de cada um. Tudo isso faz parte do que a gente chama hoje de qualidade de vida no trabalho, né? São componentes que se juntam e que acabam formando uma coisa que é não tão mensurável de forma concreta, mas que faz ao fim do dia que as pessoas gostem de vir trabalhar e por gostarem de vir trabalhar naquele determinado ambiente, elas se tornem muito mais produtivas. Eu acho bem bacana, isso aí acaba aumentando a produtividade se for considerar o período do dia inteiro, né? Porque a gente para 5 minutinhos, 10 minutinhos, dependendo. E aí a gente volta para o trabalho e já volta bem mais focado. Mas será que tantas opções de lazer não fazem com que os funcionários se distraiam além da conta? Eles sabem que a empresa
confia nos funcionários. E uma vez a gente confiando, tendo essa relação muito tranquila com os empregados, eles sabem que a gente tem esse tempo tranquilo, um tempo de relaxamento, porém as metas continuam lá e a gente tem que bater as metas. A gente tem que conhecer os nossos limites, né? E a gente sabe que isso está aqui para um momento de descontração e não para passar o dia inteiro brincando em cima disso. Então, todo mundo conhece bem seus limites aqui e sabe respeitar. Respeito que aparece nos dois lados da empresa e que resulta no bom desempenho dos funcionários e na satisfação dos gestores. Felicidade no trabalho tem muito mais a ver com todas essas coisas que as pessoas vivenciam no dia a dia e, obviamente, mais a oportunidade de crescimento, de carreira, né? E olha só que um dado curioso que a gente traz agora. Um estudo feito na Inglaterra revelou que a maioria dos britânicos tem uma queda de produtividade exatamente no meio da tarde. Vanessa, quase 3 mil pessoas foram entrevistadas e 76% admitiram que nesse período do dia pensam menos em trabalho. Isso acontece porque nesse horário começam a planejar o que vão fazer depois do expediente. Outro fato relevante apontado na pesquisa é de que, trabalhando com mais disposição pela manhã, os funcionários teriam a impressão de ter cumprido todas as tarefas e relaxariam mais à tarde. Curioso mesmo esse dado, né, Chico? Bom, é para trazer algumas informações de como melhorar a produtividade no trabalho, que nós recebemos aqui no estúdio Flávio Nerva, que é coordenador do curso de MBA em Gestão Estratégica de Negócios da Unicinos, também com a gente Janine Monteiro, professora do curso de Psicologia da Universidade, e Raquel Wozniak, que é presidente da Associação Sul-Brasileira de Arte e Terapia. Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Flávio, para a gente poder começar esse papo, por que é tão comum as pessoas perderem a concentração quando estão no ambiente de trabalho? Eu acredito que o ambiente de trabalho é um momento que a gente está em conjunto, além das atividades profissionais, também a gente leva as questões pessoais, né? Então, se a pessoa não se planeja, não procura, né, ter o seu dia um pouco mais sob controle, acaba fazendo várias interferências no seu dia a dia. Desde o telefonema que toca a qualquer momento, pedidos extras que surgem, e se a gente não tiver essa capacidade de dizer não para algumas coisas e ter o planejamento, acaba interferindo, sim, na nossa produtividade, no nosso dia a dia. E, professora Janine, como é que as empresas elas podem investir em alguma atividade para que isso seja suprido, para que isso seja superado também e o rendimento ele seja melhor para esses funcionários? Porque a gente sabe que a gente não consegue muito tempo ficar concentrado na mesma tarefa, a gente precisa um pouco se distrair também, isso é necessário? Sem dúvida que é necessário. A gente precisa de intervalos, às vezes, no trabalho, né, para poder voltar a conseguir se concentrar. Às vezes precisa de um ambiente que não tenha tanto barulho, assim, impossível, às vezes, de ver como isolar isso, às vezes botar uma musiquinha mais calma em alguns momentos, né? Em alguns momentos, quando tu precisa de uma atividade com muita concentração, às vezes tu precisa de um ambiente mais reservado também, ou conseguir tu mesmo desenvolver, né, uma concentração própria para isso também. Então, senão as empresas têm que ajudar. Hoje em dia a gente trabalha muito em rede, né? E muitas vezes a empresa não tem mais aquele isolamento que a gente tinha acústico, né? Às vezes, então a gente tem que aprender a conviver com maior interferência, né? Mas às vezes se dá o luxo de ter momentos sozinho também, né? Onde a gente precisa de a gente até já comentou isso aqui no Conexão, como as empresas também já investem em mais espaços que não sejam em ilhas isoladas. Elas também querem que as pessoas conversem mais, que as pessoas possam estar interagindo umas com as outras. Muitas salas sem portas, inclusive, sem divisórias e tal. É verdade. Para acontecer essa integração. Bou, quero saber da Raquel, como é que a arte-terapia entra aí nesse processo? Olha, é bem interessante ouvindo os colegas exporem, não é? E pensando na minha prática, a gente pode fazer uso da meditação, que é um momento em que daí a gente vai entrar e na própria meditação, inicialmente um relaxamento. Então, tu vai fazer um relaxamento com respiração, depois tu vai fazer uma meditação que pode ser uma meditação dirigida, tu vai para algum espaço que tu goste, onde tu relaxa, e quando tu volta, parece que tu descansaste bastante tempo, e pode ser 15 minutos dessa meditação com relaxamento, tu fica novo para seguir com foco. E tem algumas meditações específicas que a gente utiliza na arte-terapia para isso, para focar, para abrir, né? Para criar, né? Ao mesmo, é interessante que para criar, tu também precisa focar, né? E como convencer um gestor de que isso é necessário e de que isso vai ser útil também para a produtividade? Experimentando, né? O semestre passado, eu fiz 4 atividades na Arte Cola, ali em Novo Hamburgo, com o grupo de funcionários, né?
justamente para isso, para eles relaxarem e para eles poderem focar no trabalho. Foi bem interessante. Bacana. Eu queria saber da Janine, que tem pesquisas que apontam os motivos que levam ao estresse no ambiente de trabalho, pesquisas desenvolvidas por ti. O que você pode concluir a partir desses teus estudos, Janine? Olha, hoje em dia, um dos grandes fatores que tem contribuído bastante para o estresse é a quantidade de tarefas, né? A quantidade de coisas que a gente tem para fazer, né? Porque a gente não consegue mais, como era antigamente, parece que a gente trabalhava de segunda a sexta, ia para casa e descansava, né? De noite, no final de semana. Como a gente está sempre ligado hoje em dia, né? Seja através da internet, telefone, várias formas de conexão, né? As pessoas têm tido muita dificuldade de conseguir separar o trabalho da vida pessoal, e isso faz com que as pessoas não tenham mais aquele tempo de descanso, tempo livre para se recuperar, que a gente estava falando aqui, é importante, né? E isso tem feito com que as pessoas não tenham mais limite de coisas para fazer, de tarefas para executar. Então, isso faz com que as pessoas estejam sempre pensando em trabalho 24 horas, de dificuldade que as pessoas têm de relaxar, inclusive para dormir, descansar, lazer. A gente tem a impressão que até mesmo nas férias, quem tira férias de um mês já passou por essa experiência, que a primeira semana é só para começar a desligar do trabalho, esvaziar um pouco a cabeça e depois começar a descansar, né? Acho que tem a ver com isso. E, professor, também essa questão da nossa relação com o tempo, como a professora estava comentando ali, né? Como é que a gente estabelece umas necessidades que a gente precisa estar conectado, que a gente precisa estar bem informado sempre. A gente não consegue se desligar do trabalho. Acho que cada vez menos existem funções que a gente consegue realmente chegar em casa e não pensar mais nisso, né, professora? Essa nossa relação com o tempo que está cada vez mais atribulada, o senhor acredita? Eu acredito que tempo é vida, né? Nesse sentido, o planejamento da nossa vida pessoal, as nossas metas, entender as nossas metas profissionais, tudo isso contribui para que a gente melhor administre o nosso tempo. Né? Se a gente saber nosso tempo, a gente está administrando a nossa vida e vai ter mais qualidade de vida. Eu acho que uma dica importante nessa linha é esvaziar a mente, né? Daqui a pouco eu vou querer saber mais as dicas, então, professor, porque a gente sabe na teoria que a gente deve fazer isso, mas e na prática, né? Como colocar isso realmente? Bom, agora o Conexão faz um rápido intervalo e, claro, na volta a gente segue com esse assunto. Você pode participar da nossa conversa pelo e-mail conexãotv@unicinos.br ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/tvunicinos e pelo Twitter no @tvunicinos. Nós já voltamos.